Fala, fiel. Chega mais porque hoje o papo é daqueles que mexem com o coração de quem ama o Corinthians. O assunto SAF voltou à mesa e, dessa vez, não foi qualquer pessoa que levantou essa bola. Quem surpreendeu foi o próprio presidente da maior torcida organizada do Timão, que pela primeira vez deixou escapar que já pensa diferente sobre esse tema que divide tanto a opinião do corintiano. Pois é, família, parece que até os gaviões começam a repensar, e isso não é pouca coisa não. Quando uma força como essa começa a admitir que talvez seja hora de refletir sobre uma nova forma de gestão, a discussão ganha outro peso. Eu sempre falei, a questão não é simplesmente ser a favor ou contra a SAF, a questão é o tamanho do negócio. Não dá para pensar pequeno quando o assunto é Corinthians. Não é papo de milhões, é papo de bilhões. Se for para o clube abrir as portas para investidores, que seja para gente grande, gente que entenda do mercado, que tenha grana de verdade, de preferência, que carregue o Corinthians no sangue. Tem muita gente poderosa que torce para o Timão, empresários de ponta que poderiam ajudar a mudar os rumos do clube, mas até hoje ninguém se mexeu de verdade para montar algo sólido. Eu fico imaginando um cenário em que o Corinthians negocia uma fatia do clube por uma quantia bilionária. Não é vender tudo, não é entregar o Timão por inteiro, isso jamais, mas sim abrir espaço para que novos recursos entrem, para quitar dívidas, dar estabilidade e permitir que o clube volte a brigar de igual para igual no cenário internacional. Imagina resolver de vez as pendências do estádio, deixar para trás os buracos financeiros que travam o planejamento e ainda ter verba para investir pesado em time competitivo? A conversa tem que ser nesse nível, porque qualquer coisa abaixo disso seria diminuir o tamanho da nossa instituição. Agora, eu entendo também a resistência. O corintiano cresceu com o orgulho de ser do povo, de ter essa identidade popular que nenhum outro clube do mundo tem. É natural ter receio de ver um modelo de negócio virar o centro das atenções. Só que, convenhamos, do jeito que está, fica difícil. O Corinthians continua devendo bilhões, mas mesmo assim segue sendo desejado por grandes grupos, gente com dinheiro sobrando que enxerga no clube uma marca fortíssima. E isso é surreal. Porque se você pensar bem, nenhuma empresa quebrada desperta tanto interesse. Mas com o Timão é diferente, mesmo endividado, todo mundo quer um pedaço. E por que querem? Porque sabem da força dessa camisa. O Corinthians arrasta multidões, tem uma das maiores torcidas do planeta, é mídia espontânea todo dia. Não existe clube que respire tanto amor e tanta visibilidade como o nosso. Só que, ao mesmo tempo, o que trava o crescimento é a vaidade. É dirigente querendo aparecer em foto com o jogador, é político de clube disputando quem manda mais, é gente brigando por cadeira em camarote. Essa vaidade acaba custando caro e quem sofre é o time dentro de campo. O Corinthians não pode mais ser brinquedo de cartola que busca status. E aí entra o dilema, será que abrir espaço para investidores resolveria isso? Porque, vamos falar a verdade, chega uma hora que o corintiano se cansa. O torcedor olha e vê os mesmos nomes de sempre, os mesmos discursos repetidos, os mesmos erros administrativos. É natural surgir a vontade de tentar algo novo. E se essa ideia de SAF já está rondando até a cabeça de quem sempre foi contra, é porque a paciência realmente está no limite. Eu penso assim, se aparecer alguém com bala na agulha, com seriedade e um projeto sólido, não vejo problema em negociar uma parte. Nunca 100%, isso não dá para admitir, mas uma fatia para levantar bilhões e dar uma reorganizada faria sentido. E que não seja só qualquer investidor, que não seja apenas um estrangeiro que nunca pisou no Pacaembu ou na Neoquímica Arena, mas que pelo menos tenha compromisso de respeitar a história e a grandeza do Corinthians. Porque corintiano de verdade não é só aquele que nasceu no bairro, é aquele que entende o que essa camisa significa para milhões de pessoas. O curioso é que esse papo de SAF vem justamente quando a torcida organizada, que sempre foi a mais resistente, começa a dar sinais de mudança. E isso é sintomático, porque se até os mais fiéis guerreiros, os que sempre defenderam o modelo raiz, começam a pensar em alternativa, é sinal de que o buraco é mais embaixo. É aquele sentimento coletivo de que não dá mais para empurrar com a barriga. A dívida é gigante, a gestão se perde em vaidade, e o torcedor cansou. Cansou de promessas,
cansou de desculpas e cansou de ver o clube viver de passado. E olha, se a gente parar para pensar, o Corinthians já mostrou ao mundo que consegue se reinventar. O estádio saiu do papel, títulos chegaram em momentos que ninguém acreditava, a Fiel nunca deixou de apoiar. Então, por que não pensar grande de novo? O que não dá é para se contentar com o básico, para aceitar que a nossa realidade seja viver à beira do caos enquanto rivais conseguem planejar e crescer. Se o assunto é SAF, que seja discutido com seriedade, com números de verdade, sem amadorismo e sem vaidade. Agora, não se enganem, família. Esse assunto ainda vai render muito. Tem quem apoie, tem quem critique, mas o fato é que está na mesa e não dá mais para fingir que não existe. O Corinthians precisa de soluções e a torcida, cada vez mais, quer ver atitudes, não palavras. E já que o papo é de mudança, não tem como a gente não entrar no assunto que tomou conta do vestiário do Corinthians nos últimos dias, a questão da disciplina do elenco. A verdade é que o clima ficou pesado depois que alguns jogadores foram vistos em festas logo após derrotas. Isso bateu muito mal entre os torcedores, dentro da própria diretoria e até mesmo entre os companheiros de time. E foi aí que o gerente de futebol, Fabinho Soldado, precisou intervir para colocar ordem na casa. Olha, eu sempre digo que jogador de futebol é ser humano, tem vida fora de campo e merece ter seus momentos de lazer. Mas existe hora e existe contexto. O Corinthians está passando por uma fase complicada, não está sobrando dentro das quatro linhas, e aí você vê alguns atletas indo para a balada logo depois de perder um jogo decisivo. É lógico que isso gera revolta. Gera no torcedor que paga ingresso, que viaja quilômetros para acompanhar o time e não quer ver falta de comprometimento. Gera dentro do elenco, porque tem jogador que leva a sério, que se dedica, que abre mão de muita coisa para estar em alto nível, e aí não aceita que o colega do lado esteja queimando o grupo. O Fabinho percebeu isso e chamou os caras para conversar. Ele não chegou batendo de frente de forma explosiva, mas cobrou bom senso. Foi claro, quando o time ganhar, quando estiver em boa fase, a vida particular é problema de cada um. Mas em momento de derrota, de crise, não dá para sair em festa como se nada tivesse acontecido. É uma questão de postura, de respeito com a camisa e principalmente com o torcedor. E, pelo que ficou de bastidor, essa chamada de atenção fez eco. Os jogadores entenderam que estavam passando do limite, pelo menos, prometeram que essa situação não vai se repetir em derrotas. Só que o detalhe é que essa história revelou uma coisa ainda mais preocupante: o elenco está rachado. Já existiam divisões internas, mas esse episódio da balada acendeu de vez o alerta. Tem jogador casado, mais reservado, que não quer perder tempo com noitadas e prefere manter o foco. Tem os solteiros que fazem suas coisas de forma discreta, sem escândalo. Mas também não querem abrir mão da liberdade. E tem aqueles que passaram do ponto, que acabaram expondo demais a imagem do clube. Esse choque de perfis gerou ruídos, e segundo informações de bastidores, foi o estupim para algumas discussões. E é justamente isso que preocupa. Time de futebol vive de união. Se o grupo não está fechado, se um olha torto para o outro, o desempenho em campo cai. Não adianta ter bons nomes se não existe sintonia. E o Corinthians hoje precisa mais do que nunca de um elenco unido, porque o cenário financeiro já pesa, a pressão da torcida é enorme e o calendário é cruel. O último que o Timão precisa agora é de jogadores puxando para lados diferentes. Eu costumo comparar isso com concentração. Quando os jogadores receberam a chance de não concentrar em jogos de menor peso, muitos comemoraram. Era a oportunidade de passar mais tempo com a família, de descansar em casa, de ter uma rotina mais leve. Mas, por causa de alguns que não souberam respeitar, existe agora a possibilidade de voltarem atrás e obrigarem todo mundo a concentrar de novo. E aí, como que fica para o jogador que fez tudo certo? O cara que aproveitou esse benefício da melhor forma, que cuidou da recuperação, agora vai ter que pagar o preço junto com os que aprontaram. É natural que isso gere atrito. E não é só no Corinthians que esse tipo de coisa acontece, mas no Timão a cobrança é sempre maior. Porque aqui não existe meia torcida. Ou você está dentro, ou você está fora.
O jogador que veste essa camisa precisa entender que está sendo observado 24 horas por dia. Cada atitude repercute, cada deslize vira assunto, e se o desempenho em campo não acompanha, a paciência acaba rápido. E é justamente essa paciência que está se esgotando. Por isso que a cobrança tem que existir, tanto da diretoria quanto dos próprios companheiros de time. E parece que foi isso que aconteceu. Alguns jogadores, inconformados com a postura dos colegas, também bateram de frente e falaram abertamente que não aceitavam esse tipo de comportamento. Isso pode até gerar briga interna, mas é necessário. Se ninguém fala nada, o ambiente degringola de vez. É preciso ter voz, é preciso ter liderança dentro do vestiário. E aí a gente volta para o ponto principal: o Corinthians precisa se reinventar. Seja com SAF, seja com mudança de diretoria, seja com cobrança interna. O que não dá é para continuar no piloto automático, como se tudo estivesse normal. Por que não está? A torcida está cansada, o time está dividido e a gestão continua batendo cabeça. E enquanto nada muda, quem sofre é o torcedor, que continua apoiando, que continua acreditando, mas que não aguenta mais ver o Corinthians ser notícia por problemas fora de campo. É duro dizer isso, mas a vaidade também está presente entre jogadores. Muitos querem aparecer, querem status, querem estar na mídia. Só que o que realmente importa é bola rolando, é resultado dentro de campo. Se o Corinthians não volta a vencer, de nada adianta foto em festa, sorriso em rede social ou curtida em postagem. O torcedor não quer saber disso, o torcedor quer entrega, raça, dedicação e, principalmente, respeito pela camisa que tem mais peso do que qualquer outra no Brasil. E olha que curioso, mesmo em meio a tanta confusão, o Corinthians segue sendo desejado. Todo mundo quer estar no timão. Jogador, dirigente, investidor, todo mundo tem interesse. E isso mostra o quanto o clube é gigante. Mesmo endividado, mesmo com turbulência, ainda é uma marca que brilha aos olhos. Só que esse brilho precisa ser cuidado, precisa ser tratado com seriedade. Caso contrário, vai continuar sendo explorado por vaidades e interesses pessoais. O que aconteceu nos últimos dias é um retrato fiel do que o Corinthians vive hoje. Um clube que precisa se reorganizar em todas as áreas. Do administrativo ao campo, da arquibancada ao vestiário, todo mundo sente que não dá mais para empurrar com a barriga. E se até o assunto SAF já não é mais tabu, se até os próprios jogadores começaram a se cobrar entre si, é porque o momento de mudança realmente chegou. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro terremoto pode estar prestes a abalar o Corinthians. Nos bastidores do futebol paulista, circula um rumor que tem movimentado agentes, dirigentes e torcedores. Um fundo árabe de investimentos estaria negociando a aquisição de 90% da SAF do clube, em uma transação que prometia transformar o timão de maneira inédita. Segundo fontes próximas à negociação, o aporte financeiro seria sem precedentes no futebol brasileiro, com valores capazes de colocar o Corinthians entre os clubes mais poderosos da América do Sul em termos de investimento e folha salarial. O burburinho ganha força por conta das ambições do fundo. Não se trataria apenas de um investimento passivo, mas de um projeto agressivo para trazer estrelas internacionais ao Parque São Jorge. Jogadores de renome mundial, atualmente em ligas europeias, estariam na mira, e a ideia é construir um time competitivo capaz de disputar não apenas títulos nacionais, mas também a Libertadores e até aspirar ao Mundial de Clubes com força total. O Corinthians, que há anos busca retomar sua grandiosidade, poderia finalmente ver um projeto de longo prazo estruturado com capital estrangeiro robusto, algo que poucos clubes brasileiros já vivenciaram. Ainda que os detalhes financeiros sejam mantidos sob sigilo, o rumor aponta que a negociação envolveria controle quase total do clube, com 90% das ações da SAF na mão do fundo, deixando a diretoria atual apenas uma participação simbólica. A expectativa é que a estrutura administrativa também passe por mudanças significativas, com nomes do mercado internacional de futebol sendo sondados para cargos estratégicos. Entre torcedores, a notícia divide opiniões.
Há quem veja como a chance de ouro para o Corinthians retomar a hegemonia, enquanto outros temem perder a identidade do clube em um processo de internacionalização acelerada. Nos corredores do futebol, o clima é de pura expectativa. Jogadores, empresários e rivais acompanham atentos cada movimento, e ainda não há confirmação oficial. Mas a sensação que toma conta é de que algo grande está prestes a acontecer, um investimento bilionário, estrelas de calibre mundial e um Corinthians pronto para sonhar alto novamente. Se a negociação se concretizar, o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo, e a Fiel poderá testemunhar uma transformação histórica em seu clube do coração. O que até ontem parecia impossível agora circula como boato quente nos bastidores, o Timão a caminho de um novo patamar, impulsionado por recursos internacionais e ambição sem limites. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.